O que é a prescrição intercorrente? A prescrição intercorrente é aquela que se dá no curso do processo. Vocês sabem que prescrição é inércia mais tempo. Se alguém tem a possibilidade de exercer uma pretensão e não exerce essa pretensão no tempo, existe prescrição. Quando há prescrição, há a perda da pretensão para o direito civil. Para o direito tributário é diferente. Para o direito tributário, isso é permitido pelos artigos 109 e 110 do próprio CTN. A prescrição tributária leva à própria extinção do crédito tributário. Isso está no artigo 174 lá do CTN. Joia? E qual é o ponto? É que, de fato, a Constituição da República, no artigo 146, inciso 3, letra B, ele diz que normas gerais de direito tributário exigem lei complementar, inclusive questões atendentes à prescrição. Então, o ponto era definir se o artigo 40 da LEF tratava de norma processual, se era uma causa legal de suspensão da execução, ou se era uma causa de suspensão de prescrição tributária. Essa era a dúvida. O grande imbróglio era esse. Essa norma tem natureza processual, causa legal de suspensão do processo, como tem o artigo 313, por exemplo, como tem atualmente o artigo 921, que também tem um modelo de prescrição intercorrente. É uma norma que amplia o prazo prescricional do crédito tributário de 5, como está no CTN, para 6 anos. Qual é a natureza dessa norma? Esse é o objeto central da tese, ou era o objeto central da tese. Nosso fundamento é exatamente definir sobre a constitucionalidade do artigo 40. Então, o primeiro ponto é, de fato, não há qualquer dúvida que a prescrição em matéria tributária exige regulação por lei complementar. Isso está na Constituição. Joia. A questão, todavia, é que o presente caso não trata de prescrição tributária. Essa foi a tese que restou vitoriosa. A prescrição para a cobrança dos tributos está no CTN, artigo 174, e o prazo é fixado em 5 anos. Joia. O CTN foi recepcionado pela Constituição com o status de lei complementar e, portanto, está tudo bem, está tudo joinha. O que a Lei 6830 de 80 ela passou a regular, e aqui o leitor mais atento vai se preocupar, ora, se a Lei de Execuções Fiscais é anterior à Constituição atual, essa discussão não existia na Constituição de 67? Existia, viu? É porque aqui eu simplifiquei a questão para você colocar na sua prova sobre a repercussão geral. Mas essa discussão, ela passa pela recepção do artigo 40 e pela sua constitucionalidade a partir do paradigma da Constituição daquela época. Então essa discussão aqui ela é muito mais aprofundada em matéria de direito intertemporal. Eu estou resumindo a discussão aqui para simplificá-la um pouco e porque na sua prova você não teria espaço e linha para discutir que, na verdade, o paradigma do controle de constitucionalidade é a Constituição de 67, que tem uma norma semelhante à Constituição de 88. Não dá tempo, certo? Então, se você atentou a isso, saiba que o buraco aqui é mais embaixo, a discussão aqui é mais profunda. Mas a gente está trazendo essa discussão de uma maneira mais simples, mais simplificada, para que você consiga entender. Então, a Lei 6830 de 80 passou a regular o rito das execuções fiscais, e ela é uma lei ordinária. Quanto a isso, também não há dúvida. Até agora, não há dúvida de nada. E no artigo 40, regula-se o procedimento para a verificação da prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente é uma prescrição que se dá intercurso, no curso do processo, quando o próprio devedor ou os seus bens não são localizados. Nesse caso, para que o processo não fique parado eternamente, a partir do momento que a persecução do patrimônio se interrompe com o pedido de suspensão, após superado 1 ano, conforme a LEF traz, passa a correr o prazo de prescrição. Ainda que haja uma execução fiscal proposta, aquela execução não tem para onde prosseguir. Se não tem para onde prosseguir, há inércia. Se há inércia, com o decorrer do tempo, há prescrição. Prescrição intercorrente. É a prescrição que corre ao longo do processo. Então,
A prestação intercorrente é uma hipótese de prestação verificável ao longo de um procedimento executivo já em andamento, suspenso em razão da busca infrutífera pelo devedor ou por seus bens. De acordo com o preceito em comento, a execução será suspensa se não for localizado o devedor ou não forem encontrados os bens. Durante o período de suspensão não há falar em prescrição. Ocorre que o processo, como eu falei, não pode ficar parado por tempo indeterminado. Então a LEF prevê que, depois desse 1 ano de suspensão, passará a ser contado o prazo de 5 anos para a extinção da execução. E o procedimento é simples. O executado não for localizado, os seus bens localizados não forem penhoráveis, ou se ele não tiver bens, o juiz suspende a execução pelo prazo de 1 ano, e nesse prazo não corre a prescrição, porque é um prazo que a Fazenda Pública tem para diligenciar em busca de outros bens. Decorrido esse prazo máximo de suspensão, sem que haja a localização do executado ou de seus bens, o processo será arquivado sem baixa nos autos. Atentem que o STJ se debruçou sobre esse tema nos temas 566 a 571 dos recursos repetitivos. Esse é um tema muito importante, certo? Você tem que conhecer essas teses firmadas pelo STJ no julgamento dos recursos repetitivos, né? Recurso especial repetitivo. Voltando aqui. Então, decorrido o prazo de 1 ano, os autos serão arquivados sem baixa definitiva. Eles vão para o arquivo, antigamente, né, autos físicos, eles saíam da vara e iam para o arquivo, de fato. Ficavam num escaninho específico, onde era calculado o prazo e etiquetas e datas e tudo mais. Durante esse tempo, se for localizado ou se ocorrer alguma causa de interrupção da prescrição, o processo pode ser retomado sem nenhum problema. Certos autos podem ser desarquivados. Qual é o limite temporal para o desarquivamento da execução? O prazo prescricional, que é exatamente o mesmo prazo de prescrição da ação. Essa súmula aqui, esse enunciado da súmula do STF é muito importante. Ele nem é tão relevante para esse caso aqui. Eu coloquei para que vocês não se esqueçam disso. É um enunciado muito tradicional, assim. Ele já caiu mais em prova. Hoje em dia ele não cai tanto não, mas já caiu mais em prova. É o enunciado 150 da súmula do STF. Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. E esse enunciado, ele se aplica à prescrição intercorrente e à prescrição originária da execução. Então, se o crédito tributário, né, a prescrição é de 5 anos, o prazo que o processo fica arquivado sem baixa na distribuição é de 5 anos. Então, é 1 ano de suspensão mais 5. Decorrido o prazo de suspensão sem manifestação, começa a correr o prazo de prescrição. Enquanto durar o arquivamento sem baixa, corre o prazo prescricional. Decorrido o prazo de prescrição, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, pode de ofício reconhecer a prescrição intercorrente. O dispositivo prevê aquilo que eu havia dito, o prazo de 1 ano de suspensão, mais os 5 anos de arquivamento sem baixa, após o qual poderá ser decretada a prescrição intercorrente. 1 mais 5. Muito bem. Esse dispositivo, e aqui é o tema central da tese, ele regula o processo de execução fiscal. Aqui, de uma hipótese legal de suspensão do processo. Enquanto o processo está suspenso, a ideia do processo ficar suspenso é a Fazenda Pública diligenciar em busca de bens. Então, não há inércia. O que há é uma atividade de cobrança que se desloca do processo judicial, porque no processo judicial não tem mais o que fazer, e se volta para a esfera administrativa, de responsabilização administrativa, de protesto do título, de identificação de bens a partir de informações patrimoniais, informação da Receita Federal, informação das secretarias de finanças. Né? Então, não há inércia nesse caso. O legislador considerou que nesse 1 ano de suspensão não há inércia. Mas ele só deu 1 ano de suspensão do processo para que a Fazenda Pública buscasse, diligenciasse bens do devedor. Depois ele disse, 1 ano é suficiente, e a partir daí vai começar a contar o prazo prescricional, porque a execução não pode ficar viva ad eternum, certo?
Esse prazo poderia ser de 6 meses? Poderia. Poderia ser de 1 ano, como é? Poderia. 1 ano e meio? Pode. 2 também. Enfim. O legislador entendeu que o prazo razoável para a suspensão do processo, para essa hipótese legal de suspensão do processo, é de 1 ano. Então, não se trata, em hipótese alguma, de regulação de prestação tributária. A prestação tributária, em nada, é afetada pela Lei de Execuções Fiscais. A prestação tributária é tratada no artigo 174 do CTN, que foi recepcionado como lei complementar. A norma que prevê a suspensão do processo por 1 ano é de cunho eminentemente processual e não desrespeita ou fere em absolutamente nada o artigo 146, inciso 3, letra B, da Constituição da República. Reitere-se, trata-se de norma processual, reguladora do rito. Não se está a tratar, até porque a Constituição proíbe, é verdade, de prescrição tributária no presente caso. Estamos diante, em verdade, de uma cláusula legal de suspensão do processo executivo. Aí você segue no desenvolvimento, né? Ao entender pela inconstitucionalidade do dispositivo, sobre o fundamento de ferir o artigo 143, 146, o tribunal confunde a natureza da norma. Não se trata de direito tributário, é regulação do rito do processo de execução. E não há qualquer exigência de lei complementar para a regulação do rito de execução fiscal. E, de fato, não há. É um procedimento especial executivo, como qualquer outro. E aí a gente chega no final, né? A gente chega agora para coroar o nosso argumento. Esta compreensão que nós estamos defendendo aqui já foi chancelada pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado 314 da súmula. Em execução fiscal, não localizados os bens penhoráveis, suspende-se o processo por 1 ano, fim do qual se inicia o prazo de prestação quinquenal intercorrente. Então, o STJ já reconheceu a legitimidade desse prazo de suspensão de 1 ano. E em recente julgado, porque dentro do nosso contexto era muito recente, o STF decidiu pela constitucionalidade, o STF adotou a tese que nós estamos defendendo aqui no nosso recurso, no tema 390 da repercussão geral. Nesse sentido, impõe-se a reforma do acórdão, ordenando-se o retorno do feito executivo ao juiz de piso para o regular prosseguimento da execução, uma vez que não se verificou a prestação intercorrente. Aí sim, é o que desde já se requer. Pedidos. Ante o exposto, patente o cabimento do presente recurso extraordinário, requer o Estado o seu recebimento e regular processamento. Joia.